Esse estandarte é a história que carrega há décadas. A aposentada veio à Praça 7 lutar pela democracia nos tempos de ditadura. Agora voltou com filhos e netos para comemorar a vitória no voto. E meu medo era a gente voltar à ditadura outra vez. E para mim não tem preço. Isso é uma alegria enorme. Quando você olha e vê na rua, esse tanto de gente dormindo na rua, eu falo assim, não pode acontecer outra vez, não. Em Minas Gerais, Lula ultrapassou Bolsonaro às 7h36 da noite e assegurou a vitória também no estado. Apoiadores disseram que esperavam do presidente eleito. Para mim é um marco do recomeço, porque os governos do PT, tanto Lula quanto Dilma, foi o único governo no Brasil que deu visibilidade para a classe LGBTQI+. É a esperança. Para mim, o Lula é a esperança de dias melhores. Eu creio que vai ter, porque esse foi o compromisso firmado dele com a gente. A luta é da ciência, a luta é da inclusão, a luta é da visibilidade LGBTQI+, dos índios, do negro. Nilmário Miranda, ex-ministro do governo Lula, participou da festa. Disse que o objetivo agora é construir um projeto que traga unificação ao país. É construir um projeto de nação includente para todos. Voltar a ter paz social, acabar com esse armamentismo, com a violência política, sabe? Preocupar com o que realmente importa, os pobres, a comida, a justiça social, resgatar a participação e a esperança e o respeito do Brasil perante os outros países. Apoiadores também comemoraram a vitória do Lula em frente a uma loja que vende produtos de acampamentos do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Barro Preto. Os eleitores usaram sinalizadores vermelhos em referência ao PT. O ponto principal é todo mundo ter direito à educação, todo mundo ter direito a estudo, todo mundo ter direito a conhecer a história do Brasil. A expectativa é de renovação, eu espero que a gente consiga. Eu espero que o combate à fome volte a ser uma prioridade nesse país, assim. Bom Dia Minas termina aqui, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar, às 6 em ponto, e eu te espero. Até lá. Bom Dia Minas. Oferecimento PUC Minas Vestibular 2023. 8h02. Olá, bom dia, bem-vindos. Vamos juntos com as notícias da nossa região. Acompanhe comigo alguns dos destaques de hoje. Eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva escolhido como próximo presidente do Brasil. Nossas equipes acompanharam esse dia importante para a democracia. Tivemos registros de crimes eleitorais, mas apesar disso, a votação foi considerada tranquila pelo Tribunal Superior Eleitoral. Veja também como foram as celebrações. Em muitas cidades, o povo foi para as ruas comemorar o resultado. E o fim de semana também foi marcado pelas ocorrências policiais. Em Varginha, um homem bateu o carro e foi espancado por moradores. Isso e muito mais agora, 31 de outubro, segunda-feira, o Bom Dia Cidade está no ar. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente do Brasil, com 50,90%, mais de 60 milhões de votos. Aqui no sul de Minas, o dia de votação foi marcado por poucas filas, mas com registros de crimes eleitorais. Tão logo os portões dos locais de votação foram abertos, filas se formaram nas portas das sessões. Eleitores com vontade de cumprir o dever democrático o quanto antes. Resolver o problema logo, né? Deixar para mais tarde, não. E aproveitar o domingo também. Lógico, com certeza, aproveitar o dia. Mas a escolha de apenas um candidato deixou o processo bem mais rápido do que no primeiro turno. Assim, as filas acabaram rapidamente. Foi super tranquilo, super rápido. Foi, né? Deu quanto tempo, assim? Foi bem rápido? Uns 2 segundos, 1 segundo, rapidinho. Essa eleitora de Pouso Alegre tem 91 anos. Apesar de não ser obrigada, não abre mão do direito de votar. Eu gosto de votar, venho votar. Até quando for vivo, eu estou votando. Essa tranquilidade se manteve nas zonas eleitorais do sul de Minas ao longo do dia.
Praticamente não houve filas durante a votação. Tinha 2 pessoas, tranquilo. E costuma votar nesse horário? Já é uma estratégia? Já é estratégia, nessa hora tá mais tranquila mesmo. Votou rápido? Rapidinho. Eu trabalho aos domingos, né? Eu acabei de fechar às 15, aí vim aqui, voltei, tranquilo. Independente de ser de última hora, não enfrentou dificuldades? Não enfrentei dificuldade, tudo certinho. Mas a tranquilidade nas sessões não evitou o registro de crimes eleitorais. Na cidade de Monte Sião, uma mulher foi presa por boca de urna. Ela teria praticado o crime na Avenida das Fontes, no bairro São Simão. Foi presa em flagrante com a presença do juiz eleitoral da comarca. Em Poços de Caldas, na Escola Estadual Arlindo Pereira, um fiscal de partido também recebeu voz de prisão por ter pedido voto para um dos candidatos. Também em Poços de Caldas, um mesário foi detido e levado para a delegacia de polícia. Ele teria causado tumulto e feito boca de urna na Escola Estadual Francisco Escobar. O caso ocorreu na seção 11 da escola. Durante a abordagem, o mesário gravou um vídeo dizendo que estava sendo preso por estar com uma camisa da seleção brasileira. Estão dizendo que eu fiz boca de urna. Gente, eu não pedi voto para ninguém. Como assim? Com base em quê? Quem me acusou? Qual é a materialidade? Onde está? Onde? Cadê as pessoas que me acusaram disso? Em nota, o cartório eleitoral da Zona 350 de Poços de Caldas afirmou que a informação não procede. A prisão foi motivada pela configuração de crime de boca de urna. Apesar das prisões, o juiz eleitoral da comarca reforçou que as eleições transcorreram com tranquilidade. É uma festa cívica, correu tudo muito bem, nosso povo é ordeiro, tranquilo, todo mundo está exercendo o seu direito de voto com liberdade, com autonomia e praticamente não tivemos problemas significativos. Foi excelente. E com a eleição de Lula, Minas Gerais, de novo, confirma que o Estado é decisivo nas eleições. Todos os presidentes eleitos no país, desde 1989, ganharam aqui em Minas, que concentra 10% do eleitorado brasileiro e é o segundo maior colégio eleitoral do país. Jair Bolsonaro, do PL, conquistou 49,80% dos votos em Minas. O Lula, do PT, conquistou 50,20%. Bom, a Bruna Romão tem detalhes para a gente também de como foi a votação entre as maiores cidades do sul de Minas. Bruna, muito bom dia para você, bem-vinda, né? Como é que ficaram os números aqui na nossa região? Oi, Tiago. Bom dia para você e para todos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve a maior votação no estado, mas aqui no sul de Minas não, viu? Dos mais de 2.200.000 eleitores sul-mineiros, 1.773.506 compareceram às urnas neste segundo turno. Lula venceu em 49 cidades, com 742.872 votos, o que corresponde a 41,8% dos votos válidos. E Jair Bolsonaro venceu em 113 municípios, com 955.923 votos na região. Isso corresponde a pouco mais de 50% dos votos. Esses números são da apuração do Superior Tribunal Eleitoral, que foi acompanhada em tempo real pelo G1 Sul de Minas. Entre as 10 maiores cidades, Lula ganhou apenas em 3 pontas, conquistou 51,94% e Jair Bolsonaro 48,6%. Nas outras maiores cidades da região, Jair Bolsonaro teve maior votação. Acompanhe como ficaram os números entre as 4 maiores cidades do sul de Minas. Em Poços de Caldas, maior colégio eleitoral da região,
Jair Bolsonaro teve 58,36%. Lula teve 41,64%. Em Pouso Alegre, Jair Bolsonaro, 59,51%. Lula, 40,49%. Em Varginha, Jair Bolsonaro teve 60,49% e o petista 39,51%. Em Passos, Jair Bolsonaro teve 53,15% e o petista pouco mais de 46%. E a gente tem algumas curiosidades. As cidades onde o presidente eleito teve a maior diferença de votos: Santo Antônio do Amparo, 3.581. Guaranésia, 2.000. Nazareno, 1.591. São Tomé das Letras, 1.527. E Campo do Meio, 1.429. Em Marmelópolis, Lula venceu por uma diferença de 8 votos. Tiago. Tá certo aí, Bruna Romão, trazendo para a gente, né, um raio-x de como foi a eleição presidencial aqui no sul de Minas. Muito obrigado, viu, Bruna? Bom trabalho aí para você, para o Elei Peixoto. Vamos abrir a janela aqui no Bom Dia Cidade. A gente vai ver como está o tempo em Pouso Alegre. Olha, a temperatura nesse momento ali na casa dos 20 graus. Tem acumulado de chuva para hoje e também é um dia quente. A temperatura sobe nessa tarde, a máxima é de 27 graus. Bom, no sul de Minas temos aumento da nebulosidade, né, formação de nuvens e das condições de chuva. Uma forte frente fria avança pelo sudeste e pode trazer temporais, principalmente à tarde. E as rajadas de vento podem passar dos 50 km por hora nesta segunda-feira. Intervalo, a seguir os detalhes de como foi a apuração dos votos em Brasília. O Bom Dia Cidade volta já. Com a Viamondo você garante condições exclusivas. Fiat Toro Turbo com 6 meses de combustível grátis é imperdível. Fiat Cronos apenas R$ 73.900 ou 24 vezes com taxa zero. É só na Viamondo, a sua melhor direção. Visão para estar com o outro, compartilhar e sentir, para se inspirar, cuidar e ensinar. Em qualquer tempo. Como você está vendo o outro? Donato Hospital de Olhos. Tô de Toyota na Nipônica. Hilux SRV a pronta entrega, supervalorização de até R$15 mil no seu usado. Com a primeira parcela para 2023. Corolla Cross XRE 2023 e Corolla Sedan XEI com taxa zero ou R$6 mil de bônus no seu seminovo e primeira parcela para 2023. A condição que você estava esperando para conquistar o seu novo Toyota. Te esperamos em uma das nossas 7 lojas. Venha para a Nipônica Toyota. Juntos, salvamos vidas. Marmoraria Central atende Varginha e região com grande estoque de diferentes tipos de mármores, pedras decorativas com qualidade e bom preço para pequenas e grandes obras. Fale com Marmoraria Central. Muito mais conforto no seu dia a dia. Garanta o seu Nissan Kicks Exclusive em 24 vezes e taxa zero. Garanta sua nova Nissan Frontier 2023 com parcelas de apenas R$ 1.799. É só na Viamondo Nissan, a sua melhor direção. Faça a escolha certa. Educação à distância é com quem tem mais de 50 anos de qualidade no ensino superior. A Unifenas EAD está com novos cursos em diversas áreas do conhecimento. Acesse ead.unifenas.br. Fazer escolhas envolve atitude, e ter atitude é ser original. Chegou o novo C3, o lançamento mais aguardado da Citroën aqui na Le Mans. Atitude de SUV, design, estilo e conectividade para você ousar e sair do comum. Equipado com a tecnologia necessária para você expressar o seu estilo. Versões a partir de R$ 68.990. Venha e faça um test drive. Le Mans, há mais de 20 anos atendendo Campinas e região. Vem aí a primeira Feira de Culturas Agronômicas da MCC, a maior conexão de produtores. Eu não falo que é produtor, é um parceiro de negócio realmente comercial junto à MCC. Dia 5 de novembro em Varginha. Esperamos você! Com a Viamondo você garante condições exclusivas. Fiat Toro Turbo com 6 meses de combustível grátis é imperdível. Fiat Cronos apenas R$ 73.900 ou 24 vezes com taxa zero. É só na Viamondo, a sua melhor direção.
8 horas e 14 minutos. Bom dia para você que está chegando agora. A gente segue falando das eleições 2022, porque a votação foi acirrada, com diferença apertada entre os candidatos e uma inédita queda da abstenção entre o primeiro e o segundo turno. Mesmo com tudo isso, o domingo, que definiu a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, foi considerado tranquilo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Viviane Abreu, direto de Brasília, tem as informações. A apuração começou pontualmente às 5 horas da tarde, horário de Brasília. O candidato Jair Bolsonaro ficou cerca de 1h30 na frente na apuração. Mas por volta das 6h45 da noite, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a liderança. A decisão mesmo de quem seria o próximo presidente da República chegou às 7h56 da noite. Nesse momento, foi uma vitória matemática, porque 98,91% das urnas estavam apuradas, sem chance de mudança. Essa eleição também produziu números inéditos. O segundo turno teve o maior número de votos em candidatos, com queda na quantidade de votos nulos e brancos. A diferença entre Lula e Bolsonaro foi a menor da história numa disputa presidencial, 2.100.000 votos. E pela primeira vez, o número de abstenção, aquelas pessoas que não foram votar, diminuiu com relação ao primeiro turno. Todas as eleições anteriores, houve sempre um aumento, uma tradição natural, um aumento de abstenção do primeiro para o segundo turno. Só para se ter uma ideia, na eleição de 2018, no primeiro turno, a abstenção foi 20,33%, no segundo turno, 21,30%. Esse ano, no primeiro turno, 20,95% e no segundo turno diminuímos para 20,56%. Além da menor abstenção, houve uma diminuição dos votos em brancos e nulos. O TSE encerrou o segundo turno com uma coletiva para a imprensa na noite de domingo. A avaliação dos ministros é de que as eleições foram tranquilas. Não teve problemas com filas e as ocorrências que aconteceram foram pequenas. Faz parte do jogo democrático eleições com placares mais estendidos e eleições com placares menos distendidos. O que o Tribunal Superior Eleitoral pode garantir à sociedade brasileira é que as eleições são limpas, seguras e transparentes. E isso é muito importante para qualquer pacificação. E agora compete, eu diria, muito mais aos vencedores unir o país, porque aqueles que são eleitos, eles governarão para todos os brasileiros, não só para os seus eleitores. E teve comemoração pela vitória de Lula, com festa registrada em muitas cidades aqui da região. Em Itajubá, as ruas foram tomadas pelos eleitores que saudaram o próximo presidente do Brasil. O povo também lotou as ruas de Lavras. As pessoas foram até o centro da cidade e fizeram a festa. Em Passos, a celebração foi para a Avenida Juca Stockler, no bairro Belo Horizonte. Em Poços de Caldas, a apuração foi acompanhada minuto a minuto neste bar. E depois, o povo foi para as ruas, com festa e muita animação noite afora. No centro de Varginha, os eleitores levaram bandeiras e celebraram com os motoristas, que buzinavam para comemorar a vitória de Lula. E comemorações também em Pouso Alegre, com eleitores na Avenida Vicente Simões e com direito até uma roda de samba. 8 horas e 18 minutos. Vamos ver como é que está o tempo em Varginha. A gente abre aqui a nossa janela para conferir. Ó. Temperatura nesse momento está ali na casa dos 19 graus. Tem acumulado de chuva para hoje e a temperatura também sobe bastante. A máxima nessa tarde deve chegar aos 27 graus.
E um homem de 39 anos teve traumatismo craniano depois de sofrer um acidente e ser espancado. Isso aconteceu na tarde de ontem em Varginha, foi lá no bairro Carvalhos. De acordo com informações da Polícia Militar, este homem estaria fazendo manobras perigosas no trânsito e a suspeita é de que ele estava embriagado. Ele acabou batendo o carro num barranco da rua Atília Gonzalez. Moradores que estavam no local acabaram agredindo o motorista. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Bom Pastor, mas não conseguimos, por enquanto, a atualização do estado de saúde desse motorista. Intervalo por aqui, a seguir, mais ocorrências policiais. O Bom Dia Cidade volta já. Aproveite um mundo de vantagens com a Viamundo Jeep. Jeep Renegade apenas 132 mil ou 24 vezes com taxa zero. Garanta seu Jeep Commander com 25 mil de desconto e tanque cheio. É só na Viamundo, a sua melhor direção. A Edmil quer fechar o mês como você nunca viu. É o super fechamento de mês com preços de Black. Colchão de molas ensacadas mais box Queen Gazin de R$ 2.799 por R$ 249,90 mensais. Smart TV 32 polegadas, só R$ 129,90 mensais. Fritadeira Air Fryer, só R$ 42,90 mensais. Super fechamento de mês com preços de Black. É só nas lojas Edmil. Muito mais conforto no seu dia a dia. Garanta o seu Nissan Kicks Exclusive em 24 vezes e taxa zero. Garanta sua nova Nissan Frontier 2023 com parcelas de apenas R$ 1.799. É só na Viamundo Nissan, a sua melhor direção. A Datanet está com uma super novidade. Ultra velocidade em 10 cidades. Todos os planos com seus aplicativos favoritos inclusos a partir de R$ 59,99. Ligue agora e garanta o seu. Datanet, a internet ideal para você. 2101-9260. Tô de Toyota na Nipônica. Hilux SRV a pronta entrega, supervalorização de até R$ 15 mil no seu usado. Com a primeira parcela para 2023. Corolla Cross XRE 2023 e Corolla Sedan XEI com taxa zero ou R$ 6 mil de bônus no seu seminovo e primeira parcela para 2023. A condição que você estava esperando para conquistar o seu novo Toyota. Te esperamos em uma das nossas 7 lojas. Venha para a Nipônica Toyota. Juntos, salvamos vidas. Você muda o direito e o direito muda o mundo. Venha para a FDF. Suas conquistas começam aqui. Inscrições abertas. Vestibular 11 de dezembro. Faculdade de Direito de Franca. Aproveite um mundo de vantagens com a Viamundo Jeep. Jeep Renegade apenas 132 mil ou 24 vezes com taxa zero. Garanta seu Jeep Commander com 25 mil de desconto e tanque cheio. É só na Viamundo, a sua melhor direção. Estamos de volta para te contar que 2 pessoas foram baleadas nesse fim de semana, depois de uma festa de Halloween em Três Pontas. O Diego Lima conta para a gente o que aconteceu. Oi, Diego, muito bom dia para você, bem-vindo. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando o Bom Dia Cidade na manhã dessa segunda-feira. Esse caso foi registrado ontem de madrugada na saída de uma festa de Dia das Bruxas lá no centro de Três Pontas. Uma das vítimas, um homem de 36 anos, ele contou à polícia militar que discutiu com o suspeito dentro da boate e que na saída ele deu um soco no rosto desse autor, que sacou então a arma e atirou 2 vezes. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi atingido na barriga. Além dele, uma mulher de 22 anos que estava do lado de fora da boate também foi atingida no pé direito. As vítimas foram socorridas por moradores ali de Três Pontas até o pronto-socorro, onde foram atendidas e depois foram liberadas. A polícia identificou os suspeitos desses disparos e já faz um rastreamento com o apoio do uso de câmeras de segurança para conseguir encontrar esse autor, mas até o momento ele ainda não foi preso. Claro que a gente continua acompanhando essa história, qualquer novidade eu volto a te chamar, Thiago. Pois é, as pessoas saem para uma festa e terminam com uma briga, né? A ocorrência policial é lamentável. Diego, muito obrigado, viu? Bom dia e bom trabalho. Obrigado para nós, amigo. Bom, e as unidades de atendimento integrado, as UAIs, não vão funcionar amanhã e quarta-feira. A mudança no expediente se dá por causa do ponto facultativo do Estado e do feriado de finados. O atendimento será retomado na quinta-feira. Os serviços são realizados com agendamentos, que podem ser feitos nos canais
oficiais aí do governo de Minas Gerais. Agora é a hora do destaque do Terra da Gente. Hoje você vai conhecer um inseto que tem cheiro de fruta e fama de ser pirata. Bom dia, tudo bem? Você sabia que existe uma espécie de abelha brasileira que tem cheiro de limão? Ela também é conhecida como pirata, por roubar o mel de outras espécies. Confira. Dentro do Palácio dos Insetos, a mobília é artesanal. A cera serve para construir os favos. A própolis veda partes da colônia. E o mel é o alimento que garante a sobrevivência desses animais em estações que não existem recursos suficientes disponíveis. E você acredita que existe uma espécie de abelha que é pirata? Ela não constrói, e sim toma posse da colmeia de outras espécies. Essa daqui é a abelha limão, considerada a pirata de todas as espécies nativas sem ferrão. E aqui a gente percebe o seguinte, ó, que tinham outras moradoras que perderam o espaço, não é isso? Na verdade, diferente das outras espécies de abelha que visitam as flores para conseguir o seu alimento, né, como fonte de néctar e pólen, essa abelha aqui, que também é conhecida como abelha limão, ela saqueia outras colmeias de outras espécies de abelha sem ferrão. A gente já tinha relatos de que ela não atacam as abelhas próximas, isso é uma coisa que a gente está observando aqui também, né? Mas de qualquer maneira, é como se fosse um processo de seleção natural, onde a gente está eliminando as colmeias menos fortes e fazendo as mais fortes sobreviverem. Então a gente pode dizer que esse mel, ele é exclusivo, né? É basicamente um momento único provar esse mel que a gente tem aqui. Então vamos experimentar, né? Vamos lá. É só pegar daqui, né? Isso. Nossa, e é muito saboroso, é muito diferente. Ele é cítrico, tem um gostinho mesmo de limão, mas ao mesmo tempo é bem doce. Nossa, é delicioso. Ele tem um aroma que lembra, né? Mas é por conta dessa substância e essa colmeia, inclusive, pena que o cheiro não passa pela câmera, mas essa colmeia ela tem mesmo um cheiro de limão, né? Que lembra bastante. Produzido por uma espécie e aromatizado por outra. O aroma cítrico, inclusive, funciona como uma estratégia de ataque. Como a comunicação das abelhas é basicamente por cheiro, esse cheiro ele atrapalha a comunicação das abelhas que estão sendo pilhadas e aí justamente facilita para elas pilharem e dificulta para as outras se defenderem. E assim, uma outra curiosidade dessa espécie, que isso daqui também é uma proteção, né? Essa construção delas aí. Isso, essa entrada que elas constroem, ela é muito característica, ela parece mesmo uma aranha ou várias pernas assim, né? Os animais têm um pouco mais de receio de chegar aqui. E para outros insetos, ela tem várias dessas entradinhas falsas aqui, né? E essas entradinhas falsas acabam aí por confundir também outros menores que queiram entrar. Elas constroem um ninho com uma anticâmara, que é como se fosse um ninho falso, e aí elas fecham o ninho de verdade. Tem espécies que elas, embora não tenham ferrão, elas mordiscam. Tem até um grupo de espécies, né, o gênero Oxytrigona, que elas secretam um ácido. A natureza cria batalhas dignas de roteiro de filme, não é mesmo? Quer saber mais sobre as abelhas brasileiras? Então acesse terradagente.com.br. Lá você encontra várias curiosidades sobre esses insetos. Um ótimo dia para você e a gente se vê. Tchau, tchau. Vamos de mais previsão do tempo. A gente fala agora de Poços de Caldas, na Serra de São Domingos. Ó, não dá para ver nada, muita neblina aí, o nevoeiro tem acumulado de chuva para hoje. Temperatura nesse momento está ali na casa dos 19 graus e também sobe um pouco nessa tarde. A máxima esperada para essa segunda-feira em Poços é de 25 graus. E vamos abrir a janela hoje com uma foto feita lá do alto, ó, de carona no drone do Daniel da Silva Abreu, que é de Careaçu, mas fez esse registro do pôr do sol na Serra de Camanducaia. Ficou fantástico, né? Com um jogo de cores aí no horizonte. Vale pôr uma moldura e fazer um quadro. Muito obrigado, viu, Daniel? Bom, divulgue as belezas do sul de Minas aqui no Bom Dia Cidade. Pode ser pelo WhatsApp da IPTV ou então pelas nossas redes sociais.
Participe! Essa edição termina aqui. Vem aí o Bom Dia Brasil. Tenha uma excelente semana. Fiquem bem. Até mais. Gente, nessa segunda-feira tem as novidades do mundo do esporte com Felipe Andrioli e dicas assustadoras, mas deliciosas para montar uma mesa em comemoração ao Halloween. Tem bolo cemitério, olho de gelatina. Vem aqui se divertir com a gente. É logo depois do encontro com Patrícia Poeta. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Olá, bom dia! Na disputa mais acirrada da história, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um terceiro mandato como presidente do Brasil. Ele teve 60 milhões de votos, 2 milhões a mais do que Jair Bolsonaro. No primeiro discurso como presidente eleito, Lula prometeu combater a fome e reconciliar o país. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Logo depois do anúncio do resultado, os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo parabenizaram Lula pela vitória. Vários líderes internacionais também cumprimentaram o presidente eleito. Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. Ele é o primeiro presidente a tentar a reeleição e fracassar. Você vai ver também o resultado do segundo turno para governador em 12 estados. Destaque para as vitórias de Tarcísio de Freitas em São Paulo e Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro, e o Bom Dia Brasil está começando. Vinte anos depois da primeira eleição, Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer história. Ele é o primeiro presidente eleito para um terceiro mandato. Teve mais de 60 milhões de votos, a maior votação já registrada no país. Esse resultado só foi confirmado às 7h57 da noite, depois de quase 3 horas de uma apuração acirrada. O tom do discurso de Lula como presidente eleito foi de conciliação. Esse discurso foi em São Paulo, então vamos saber mais com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia para você. Lula se comprometeu a governar para todos e unir um país nitidamente dividido. Isso aí, Ana. Um bom dia para você, bom dia a todos, boa semana. Olha, Lula também destacou o combate à fome como prioridade do seu governo. Vamos ver. Com pouco mais de 90% das urnas apuradas, Lula saiu de casa para abraçar e cumprimentar apoiadores. Ao lado da esposa, Janja, ele seguiu de carro para um hotel na região da Avenida Paulista, onde era aguardado por convidados e mais de 450 jornalistas do Brasil e de outros 19 países. Às 7h57 da noite, enquanto a comitiva ainda se deslocava pelas ruas de São Paulo, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que Lula estava eleito presidente do Brasil. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Lula chegou ao hotel por volta das 8h20 da noite. No palco do auditório lotado, antigos correligionários e novos apoiadores. Quase 9 horas da noite do domingo, Luiz Inácio Lula da Silva começa o primeiro pronunciamento como presidente eleito do Brasil. Lula abriu seu discurso agradecendo o apoio que recebeu ao longo do segundo turno, em especial da senadora Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB. Eu quero cumprimentar cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha. Sobretudo, as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo MDB. O presidente eleito falou sobre os desafios para a economia a partir do ano que vem. A roda da economia
vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. Lula reforçou a necessidade de combater a desigualdade e a violência racial e de gênero. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Em diferentes momentos do discurso, o presidente eleito pediu paz e falou que vai trabalhar para unir os brasileiros. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Esse povo não quer mais brigar. Esse povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam, e nós escolhemos a vida. No que depender de nós, não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Um tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. O presidente eleito disse ainda que o combate à fome será prioridade no novo governo. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo. Lula prometeu também retomar programas sociais para famílias de baixa renda. Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso, vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso sem fundo, esse muro de concreto e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais, que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, precisa se reencontrar consigo mesmo. O presidente eleito disse que vai buscar uma convivência harmônica entre os três poderes e se comprometeu em respeitar a Constituição. Vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder,
de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Lula ressaltou a importância da Amazônia. Prometeu aumentar a fiscalização contra o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável da região. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente. Vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. O presidente eleito deixou o palco sob aplausos. Pouco mais de 1h30 depois, a comitiva deixou o hotel e seguiu para a Avenida Paulista. Do alto do carro de som, Lula discursou para a multidão. Agradeceu os mais de 60 milhões de votos e se emocionou ao falar do futuro. Alô, povo brasileiro! Essa vitória não é a minha vitória, é a vitória do povo brasileiro e da democracia. A cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. Se eu fosse transformar de ouro, eu ainda não poderia pagar o que vocês fizeram hoje pela democracia brasileira, pela cultura e pela liberdade. Um abraço, gente. Um abraço e até o próximo, se Deus quiser. O presidente eleito não tem agenda hoje. Segundo a assessoria, Lula deve tirar 2 dias aí para descansar. Ana Paula. Já vimos aí um pouco da festa, né, Rodrigo, na Avenida Paulista. Milhares de pessoas pelo país inteiro foram para a rua comemorar. E a maior concentração foi mesmo essa que a gente viu aí um pouco aí em São Paulo. O pessoal começou a chegar lá antes do início da apuração, inclusive. A Avenida Paulista reservada para a festa do vencedor. E foi onde Lula fez um discurso também para a multidão emocionada. Você viu um trechinho, agora tem mais. Para muita gente, o resultado da eleição reescreve o futuro. Por isso, a Luísa fez questão de trazer a próxima geração da família. Espero que ele compreenda daqui a uns bons anos que tudo isso valeu a pena, que é um momento histórico. A Avenida Paulista estava reservada para a festa do vencedor, quem quer que fosse, no domingo à noite. Mas pouco depois que a votação acabou, muitos apoiadores de Lula já estavam aqui e acompanhavam pelo celular a apuração. Dá uma agonia, no mesmo tempo uma esperança. Quando Lula passou à frente na apuração, a emoção contida pela disputa acirrada começou a aparecer. Ficou difícil arrumar um espaço.